A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 30 e versículo de número 41, que diz assim: E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus abençoou a vida de Jacó na casa de Labão. O Senhor esteve com ele e o prosperou. O Senhor alargou as tendas de Jacó, pois é, trouxe bênçãos para a vida dele. Eu estou falando de um homem que partiu da casa do seu pai sem nada. A Bíblia diz que ele fez uma pedra de travesseiro. Mas sobre a vida dele havia uma palavra, havia uma promessa da parte de Deus. Deus havia se encontrado com ele no momento de dificuldade e havia feito uma promessa para ele que o prosperaria, que o abençoaria. Deus me trouxe aqui para te dizer que ele te fez uma promessa e ele não esqueceu daquilo que ele te falou. Foi no momento de dificuldade que Deus escolheu para se apresentar para Jacó. Quando ele pegou uma pedra e fez de travesseiro, a Bíblia nos diz que Deus se apresenta para ele. O Senhor está dizendo para você: eu não esqueci do que eu te disse, minha filha, no teu momento de maior dificuldade. Eu não esqueci daquilo que eu te falei e eu vou te abençoar. Declare comigo: tem bênçãos dos céus chegando para minha vida. Porque quando Deus quer agir, irmãos, não há quem possa impedir. Quando Deus quer abençoar, quando Deus quer largar as tendas, não importa a dificuldade que você está enfrentando, você vai observar que Jacó, ele não tinha a possibilidade de ser próspero, de ser abençoado como ele foi. Mas a Bíblia diz que Deus marcou o encontro com ele e Deus o havia escolhido para uma grande missão. Deus fez uma promessa, ele vai até a casa de Labão e lá Deus prospera ele. Não importa onde você esteja, talvez esteja dizendo assim: irmã, eu estou aqui no anonimato, eu estou aqui na casa de Labão, talvez você está morando de favor, talvez você está em um lugar totalmente desfavorável e através dessa palavra o Espírito Santo de Deus, que não erra, que não mente, que não falha, me trouxe aqui para te dizer que ele vai te abençoar. É aí mesmo, é na terra da tua aflição. Ramantui decanta, foi no lugar onde Jacó, ele estava indo com vergonha. Você vai parar para analisar, ele foi morar naquele lugar não por sua própria vontade e nem pelo seu próprio desejo, mas foi no momento de humilhação. Ou seja, ele estava indo com uma vergonha na vida dele, ele estava indo morar de favor, ele estava indo humilhado naquele momento. Ele precisou sair da casa dos seus pais, ele precisou fugir de lá, porque grande era a ira de Esaú contra a vida dele. E a Bíblia nos diz que ele foi para aquele lugar, irmãos, um lugar onde era casa de parente, teve que morar de favor. Então, um momento vergonhoso para a vida de Jacó, um momento de vergonha. Mas o Senhor está dizendo para você: a vida de Jacó passou por um momento de vergonha, mas no lugar da vergonha dele, ele teve dupla honra. O Senhor está dizendo para você: não pense que esse lugar de vergonha, não pense que esse lugar de aflição, de dor, de sofrimento, de angústia, aleluia, que você está indo, talvez você está como Jacó, você está em um lugar de grandes dificuldades, porque você vai observar, irmãos, que nem um travesseiro ele não tinha nada. A Bíblia diz que ele pegou uma pedra e fez de travesseiro, ou seja, ele saiu dali realmente envergonhado, da casa do seu pai, fugido. Mas a Bíblia nos diz que no lugar onde ele estava, aleluia, no meio da sua humilhação, Deus resolveu se apresentar para ele e honrar ele. O Senhor está dizendo para você: eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Irmãos, quem diria que Jacó seria tão próspero, mas tão próspero a ponto de ficar mais próspero do que Labão, que era o dono da casa. A Bíblia diz que ele foi próspero demais, irmãos. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Porque ele fez a vontade de Deus. Arabacanta, ele aceitou aquilo que Deus tinha para ele. No livro de Gênesis, capítulo de número 28 e versículo de número 15 diz assim: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido.
Você vai observar que Deus disse para ele: eu vou estar com você onde você estiver. Aleluia. E vou te trazer de volta. Rabacanta. Porque o mais importante, irmãos, é Deus estar conosco. Não importa onde a gente esteja. E aqui nós vamos observar que Deus estava garantindo para Jacó que estava com ele. Deus estava dando para ele uma garantia de que ele não estava indo sozinho. E realmente ele não estava sozinho, porque a Bíblia diz que ele prosperou. Ele prosperou naquele lugar sem possibilidades, irmãos. Deus abençoava os rebanhos de Labão. Não era por causa de Labão, era por causa de Jacó. É porque Jacó estava naquele lugar. E existem pessoas que provam das bênçãos de Deus por causa da tua presença, sabia disso? Porque você está em alguns lugares. Porque eu estou falando de pessoas que são chamadas para prosperar onde bota o pé, aleluia. Você pode estar passando por momentos de dificuldade, mas se você estiver em um lugar, o lugar prospera por causa da tua presença, porque Deus está com você. Você vai observar que na vida de José não foi diferente não, irmãos. Onde José estava, José prosperava. As coisas eram abençoadas, mas não era por causa de Potifar, não era por causa do copeiro, do padeiro, não, era por causa de Deus, porque Deus estava na vida de José. Porque Deus escolheu José para um grande desígnio. Deus escolheu você para algo grande. Eu vejo uma bênção de prosperidade nas tuas mãos. E quando eu falo, eu sempre gosto de enfatizar para você entender que é uma prosperidade, irmãos, que abrange todas as áreas. Não é uma prosperidade só de dinheiro, só de fama, de riqueza, não. Eu estou falando de uma prosperidade que abrange todas as áreas, ou seja, na tua saúde, na tua fé, no teu ministério, tá entendendo? No teu casamento, na vida dos teus filhos. É uma grande prosperidade que o dinheiro não pode comprar. Se Deus quiser acrescentar para você também o que é material, ele acrescenta, porque na vida de Jacó a Bíblia diz que Deus enriqueceu Jacó. Então quando Deus quer enriquecer, ninguém pode impedir. A Bíblia diz que Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico. Então você vai observar que não é um bloqueio você ter dinheiro e servir a Deus, não. Mas Deus dá quem ele quer. Aqui não estamos buscando somente uma prosperidade financeira, mas estamos buscando a prosperidade que abrange todas as áreas. Sempre peça para Deus isso. Nunca peça a Deus, me dê carro, me dê casa, somente não. Deus me deu a prosperidade, Senhor, mas que abrange todas as áreas da minha vida. Que seja bênção, porque o que for para ser bênção, irmãos, na nossa vida e na nossa história, amém. Mas o que também não for, que Deus leve para longe. E a partir de agora eu vejo Deus honrando pessoas aqui. Eu vejo Deus trabalhando, porque você foi muito humilhado. Você foi muito humilhada, você sabe. Deus está conversando com você, está palestrando o teu coração através dessa palavra, dizendo para você, e você não vai retornar para alguns lugares da forma que você saiu, porque Jacó, ele saiu da casa de Labão humilhado, né, irmãos? Ele saiu da casa do seu pai, perdão, ele saiu da casa do seu pai para a casa de Labão humilhado. Você vai observar que quando ele chega na casa de Labão, ele não tem nada, mas Deus o prospera tanto que quando Deus traz ele de volta, que ele volta para sua terra, para a casa do seu pai, né, passando por lá, a Bíblia nos diz que Deus o abençoou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, irmãos, que somente Deus poderia fazer na vida dele daquela forma. Deus o prosperou grandemente, e assim Deus vai fazer. No lugar da tua vergonha, tu terás dupla honra e você vai retornar para alguns lugares, mas Deus está dizendo, não é da forma que você saiu, será honrado. Se você crer, declare amém, tem honra de Deus chegando, que Deus te abençoe.